Como superar o fim de um relacionamento com a sabedoria de Marco Aurélio. Lições estoicas. Você sabia que o melhor professor da vida surge justamente nas nossas experiências mais difíceis? Um dos desafios mais dolorosos que já enfrentamos ou vamos enfrentar é o término de um relacionamento. É uma dor que nos faz refletir sobre o que nos levou até ali. Cada um reage de um jeito, ou alguns até de forma agressiva. A verdade é que ninguém está preparado para esse momento. Mas os antigos estoicos, com sua sabedoria eterna, podem oferecer auxílio nessas horas. Hoje, você vai perceber que a força que precisa já está dentro de você. Vamos explorar a sabedoria deles e entender o que podemos aprender com esses grandes pensadores. Fique comigo até o fim do vídeo, e juntos vamos absorver esse conhecimento milenar. Vamos lá? Numa tarde tranquila, enquanto o sol se despedia em um céu pintado de cores suaves, refleti sobre a transitoriedade de tudo. A vida, com suas ondas de alegria e dor, nos ensina lições preciosas sobre aceitação e desapego. Foi nesse momento que o término de um relacionamento veio à minha mente, um episódio que todos nós enfrentamos em algum ponto. Não como uma tragédia, mas como uma oportunidade de crescimento e reflexão. O estoicismo, uma filosofia rica e prática, nos oferece uma visão única para lidar com términos e outras adversidades. Para o estoico, a verdadeira força não é medida pelos desafios, mas pela forma como escolhemos enfrentá-los. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação delas, disse o sábio Epicteto. Em meio à dor de um término, essa frase se torna um farol de lucidez. A dor, embora intensa e muitas vezes devastadora, é, em grande parte, moldada pelas nossas percepções. Ao entendermos que temos o poder de reinterpretar nossa dor, não para ignorá-la, mas para enxergá-la sob uma nova perspectiva, damos o primeiro passo rumo à verdadeira libertação interior. A sabedoria estoica nos lembra que tudo na vida é temporário. Nossos relacionamentos, assim como nossa própria existência, são apenas empréstimos. Tudo o que você ama um dia se perderá. Isso pode parecer uma visão pessimista, mas para o estoico, é um chamado à apreciação consciente e ao desapego sábio. A verdadeira liberdade surge quando aceitamos a impermanência de todas as coisas, até mesmo de nossos afetos mais profundos. O verdadeiro sucesso não está em manter a qualquer custo aquilo que desejamos, mas sim em cultivar uma alma serena e íntegra, mesmo diante da perda. Marco Aurélio nos lembra que o que importa não é o que temos, mas como vivemos. Em cada término, há uma oportunidade de praticar a virtude, de se conectar à nossa essência mais verdadeira, que permanece inabalável frente aos acontecimentos externos. Quando um relacionamento chega ao fim, o estoico pergunta: o que posso aprender sobre mim com essa experiência? Como posso crescer com isso? Em vez de se afogar no ressentimento, ele escolhe navegar pelas águas da introspecção. Cada pessoa que entra em nossa vida é um mestre, cada experiência, uma lição. Se você está em uma encruzilhada, lembre-se, o término não é um fim, mas um novo começo. Um convite para revisar suas crenças, fortalecer sua resiliência e redefinir o sucesso não como a ausência de dor, mas como a presença de uma paz interior inabalável. Que o fim de um relacionamento seja o catalisador para a sua transformação pessoal. Que na dor, você encontre sabedoria. Na perda, gratidão. E no silêncio após a tempestade, uma profunda reconexão consigo mesmo. Esse é o caminho do estoico. Aquele que, mesmo nas adversidades, encontra razões para celebrar a beleza e a complexidade da vida. Na quietude de uma biblioteca, cercado por livros que sussurram segredos imortais, minha mente vagueia para as eternas lições de Epicteto. Não é o que acontece a você, mas como você reage que importa, ensinou ele. Essas palavras, gravadas na eternidade, oferecem uma chave para a verdadeira liberdade interior, especialmente quando enfrentamos o término de um relacionamento à prova que desafia a fortaleza da nossa alma. Imagine, se puder, o fim de um vínculo amoroso não como um poço de desespero, mas como uma porta para a liberdade interior. Pode parecer uma visão ousada, mas é justamente aí que a sabedoria estoica resplandece com mais força. A liberdade, dizia Epicteto, é a única dignidade que realmente importa, indicando que nossa verdadeira liberdade está em dominar nossos pensamentos e emoções, e não nas circunstâncias externas.
A jornada após o fim de um relacionamento é, de forma paradoxal, uma oportunidade para exercitar esse domínio. Quando o laço que nos unia se desfaz, somos convidados a criar novos significados, que nos fortalecem ao invés de nos enfraquecer. Exija muito de si mesmo e espere pouco dos outros, ensina Epicteto. Ao aplicar essa lição, começamos a perceber que a raiz de nossa dor não está no término em si, mas nas expectativas e nos apegos que construímos ao redor dele. A dor da perda é real, mas também é um professor severo. Ela nos ensina que, embora não possamos controlar os eventos externos ou as ações de outros, temos total domínio sobre nossa reação. Ao escolher responder com compreensão, aceitação e compaixão por nós mesmos, abraçamos nossa liberdade interior. Pergunte-se, do que depende de mim, aconselha Epicteto. Nossa atitude, nossas ações, nossa paz de espírito, esses são os reinos onde reinamos soberanos. Diante de um término, somos também chamados a refletir sobre o que Epicteto chamou de dicotomia do controle. Separar o que está sob nosso controle do que não está nos liberta de infinitas angústias. O fim de um relacionamento, por mais doloroso que seja, é um evento externo, fora de nosso controle direto. No entanto, a maneira como navegamos nesse mar tempestuoso, como seguramos firmemente o leme de nossas almas, está completamente em nossas mãos. A liberdade interior, então, não é a ausência de dor, mas a presença de uma força que a dor não pode reduzir. É a capacidade de dizer, em meio à tempestade, eu escolho não ser abalado por isso. É a decisão de encontrar propósito e crescimento no sofrimento. De transformar as cinzas do fim em terreno fértil para o florescimento do eu. Concluo com uma reflexão para aqueles que percorrem o vale da perda. Que o término de um relacionamento seja seu mestre, não seu carrasco. Que a dor revele sua força, e não sua fraqueza. E que, nas profundezas da sua liberdade interior, você descubra um amor mais duradouro, o amor próprio, o respeito por si mesmo e uma serenidade que nenhuma força externa pode abalar. Esse é o caminho estoico, um caminho não para os fracos de coração, mas para os corajosos, prontos para encontrar a liberdade na adversidade. Lembre-se, como Epicteto diria, num sussurro que ressoa pelos séculos, de nada externo pode tocar a tranquilidade de sua alma sem o seu consentimento. Que o fim de um relacionamento seja, então, a porta para a liberdade mais sublime. A liberdade de ser totalmente você, em paz consigo mesmo, independentemente das tempestades da vida. Em uma era em que a busca incessante pelo sucesso social domina mentes e almas, existe um caminho menos trilhado, repleto de sabedoria antiga e verdades eternas. Esse caminho nos leva por florestas densas de ilusões, onde as árvores são altas e as sombras profundas. Aqui, a filosofia estoica, com raízes firmemente plantadas no solo da razão e da virtude, nos oferece uma tocha para iluminar nosso caminho, especialmente quando enfrentamos o término de um relacionamento, nos desafiando a olhar além das aparências e questionar a verdadeira natureza do sucesso. O que é, então, o sucesso? A sabedoria estoica nos pergunta, ecoando pelos corredores do tempo. Será que é a aprovação dos outros, a acumulação de riquezas, ou o status que buscamos tão desesperadamente? Essas são questões que, em momentos de profunda introspecção, surgem com uma urgência palpável, especialmente após um término, quando nossa identidade e valor parecem ser colocados em xeque. A resposta estoica, embora simples, é revolucionária em sua essência. O verdadeiro sucesso é uma conquista interna, que não depende das variações da fortuna ou da aprovação dos outros. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais que é pobre, reflete Sêneca, nos convidando a reavaliar nossas ambições e desejos. No contexto de um término, essa visão nos desafia a enxergar além da perda imediata e perceber a chance de cultivar uma riqueza interior, uma fortaleza de caráter que nenhuma adversidade pode abalar. A ilusão do sucesso social se revela, não como uma meta final, mas como um espelho distorcido de nossas inseguranças e desejos insaciáveis. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso, e encontrará força, nos lembra Marco Aurélio. Ao perceber que o verdadeiro poder está em nossa capacidade de manter serenidade e virtude, independentemente das circunstâncias, começamos a ver o término não como fracasso, mas como uma chance de crescimento.
No processo de reconstrução interior, somos levados a uma escolha crucial: seguir buscando o sucesso conforme os padrões da sociedade ou redefinir o sucesso com base em autenticidade, integridade e sabedoria. Se busca tranquilidade, faça menos, aconselha Epicteto, sugerindo que a verdadeira paz vem da simplificação de nossas vidas e desejos, focando no essencial e duradouro. Assim, diante de um término, a filosofia estoica nos oferece uma bússola para navegar pelas águas turbulentas da desilusão social. Ela nos encoraja a desviar o olhar das aprovações externas e direcioná-lo para dentro. É lá que a verdadeira felicidade e sucesso podem ser encontrados. E nos ensina que, ao abraçar nossa vulnerabilidade e cultivar nossa força interior, podemos transcender a ilusão do sucesso social e emergir não apenas inteiros, mas elevados, prontos para enfrentar a vida com uma nova compreensão do que é viver bem. No intricado labirinto da existência, cada caminho entrelaça momentos de alegria e dor, tecendo um mosaico da vida humana. Neste entrelaçamento, o término de um relacionamento surge, não apenas como uma ruptura abrupta, mas como uma oportunidade de redefinir o próprio conceito de sucesso. A sabedoria estoica, com raízes profundas na virtude e no autoconhecimento, oferece uma perspectiva iluminadora para essa redefinição. O que é sucesso? Nos perguntamos, ao contemplar o vazio deixado pela ausência de alguém que amamos. Tradicionalmente, o sucesso tem sido medido por critérios externos: riqueza, poder, reconhecimento. Mas, no silêncio desse vazio, a voz da filosofia estoica nos chama a uma compreensão mais profunda e duradoura. Epicteto, com a clareza de um céu sem nuvens, nos lembra que da aceitação dos eventos fora de nosso controle, vem a paz. Assim, diante do término de um relacionamento, a primeira lição estoica é a aceitação. Aceitar não é apenas concordar passivamente, mas sim encarar a realidade sem permitir que ela perturbe a serenidade da nossa alma. Essa aceitação é o primeiro passo para redefinir o que é o verdadeiro sucesso. Não se trata de manter um status quo, mas de perceber o sucesso como a habilidade de permanecer íntegro, mesmo em meio às mais violentas tempestades. A felicidade e a liberdade começam com a compreensão de um princípio claro: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não, nos ensina Epicteto. Entre as coisas que podemos controlar, está a escolha de como reagimos às adversidades da vida. Nesse momento de mudança, Marco Aurélio nos oferece uma verdade profunda: a melhor vingança é ser diferente daquele que te causou dano. Ao aplicar essa sabedoria ao contexto de um término, entendemos que o sucesso verdadeiro não reside em recuperar o que foi perdido, mas em nos transformar. Transformar dor em crescimento, perda em aprendizado, e o vazio em espaço para uma nova luz. Redefinir o sucesso significa olhar para dentro e perguntar: como posso crescer a partir disso? É valorizar a resiliência sobre a recuperação, o autoconhecimento sobre o reconhecimento externo, e a virtude sobre a vitória. A vida é mais uma luta de boxe do que uma dança, recorda Marco Aurélio. É preciso estar pronto para levar golpes. Assim, ao enfrentar o término de um relacionamento, a filosofia estoica nos encoraja a levantar, sacudir a poeira e ver em cada cicatriz um sinal da nossa capacidade de enfrentar a vida e aprender com ela. O sucesso, redefinido dessa forma, não é um destino, mas uma maneira de caminhar pela vida com coragem, paixão e uma serenidade que nasce não da ausência de dor, mas da disposição de abraçá-la como parte da jornada humana. Ao adotar essa perspectiva estoica, descobrimos que o verdadeiro sucesso reside na capacidade de manter nossa integridade, de enriquecer nosso desenvolvimento interior e de encontrar paz, não quando a vida segue como planejado, mas quando enfrentamos seus desafios com dignidade e graça. Este é o sucesso mais profundo e duradouro. Um sucesso que nos eleva acima das circunstâncias temporárias e nos aproxima da essência imutável de quem verdadeiramente somos. O obstáculo no caminho torna-se o caminho, nos lembra Marco Aurélio. Essa proposição ressoa profundamente em um coração partido. A dor do término, por mais devastadora que seja, não é um beco sem saída, mas sim um convite para uma jornada de autoconhecimento e renovação. A filosofia estoica nos ensina que é diante dos desafios que nosso caráter é moldado, e na adversidade que nossa verdadeira força é testada. Imagine, por um instante, o diálogo interno que surge após o fim de um amor. A voz da desolação pinta o mundo em tons de cinza, mas a outra voz, mais calma e sábia,
que fala de potencial, de oportunidades não exploradas e portas que se abrem quando outras se fecham. Não se perturbe com o que não pode controlar, essa voz ecoa os ensinamentos estoicos, nos orientando a focar nossa energia no que está sob nosso domínio. O crescimento interior surge quando aceitamos o convite de olhar para dentro, questionar nossas crenças, valores e a natureza de nosso sofrimento. Por que essa perda dói tanto? O que ela revela sobre nossos desejos? Como podemos crescer a partir dessa experiência, nos tornando mais resilientes, compassivos e sábios? A sabedoria estoica não pede que neguemos a dor ou suprimamos emoções, mas sim que as enfrentemos diretamente, reconhecendo sua existência e, então, escolhendo como responder a elas. Transforme sua reação à dor, sugere Epicteto, indicando que o crescimento verdadeiro acontece quando mudamos conscientemente nossa relação com a dor. Ao abraçar os desafios que o término nos apresenta, somos convidados a praticar a arte da aceitação, a cultivar a gratidão pelas lições aprendidas e a redirecionar nossa jornada em busca de um entendimento mais profundo sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Esse processo de crescimento interior, por mais doloroso que seja, é também profundamente enriquecedor, oferecendo a chance de redefinir quem somos e o que queremos ser. No fim, o desafio de enfrentar o término, que pode ter durado décadas, se transforma em um catalisador de crescimento pessoal, permitindo-nos emergir das cinzas da perda com uma nova visão, uma alma fortalecida e um coração aberto às infinitas possibilidades do futuro. A sabedoria estoica, com sua ênfase na virtude, no autocontrole e na aceitação da natureza transitória da vida, nos guia por essa jornada, lembrando-nos que, embora não possamos escolher nossos desafios, podemos escolher como responder a eles. Ao fazer isso, descobrimos uma força e uma paz que talvez não soubéssemos possuir. O fim de um relacionamento nos confronta com o desafio de reconstruir não apenas nossa vida emocional, mas também a nossa visão de nós mesmos. É um momento de introspecção, onde a pergunta "o quem sou eu sem o outro" se torna o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta. A resposta, embora única para cada um, ressoa na sabedoria estoica: eu sou alguém que pode contar comigo mesmo. Esta foi minha contribuição. Se deseja expandir seu conhecimento, convido você a adquirir meu e-book. O link estará nos comentários, permitindo que você aprofunde sua sabedoria. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se para não perder nossas futuras publicações. Se acredita que esse material pode inspirar ou ajudar alguém que conhece, sinta-se à vontade para compartilhá-lo. E, claro, se quiser deixar sua presença de forma mais discreta, simplesmente comente o "eu estou aqui". Saber que você está conosco já é incrivelmente valioso. Agradeço por acompanhar esta jornada de exploração e aprendizado. Sua presença e perspectiva enriquecem nossa comunidade. Até nosso próximo encontro.